Estamos começando o Arena do Futuro na TV Novo Tempo. Que bom poder te encontrar mais uma vez, para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Essa palavra que jamais volta vazia. E quando eu e você temos acesso àquilo que Deus deixou na sua revelação, é uma demonstração do cuidado e do interesse do Senhor. Eu quero te dizer que você não chegou na Novo Tempo à toa. Não foi de maneira aleatória, mas Deus marcou esse encontro contigo, porque hoje Ele vai falar ao seu coração. O nome do programa é a Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. O tema de hoje vai tratar sobre o verdadeiro profeta. É uma continuação do programa anterior, quando nós começamos a entender que o dom de profecia não terminou quando a Bíblia foi totalmente escrita, mas essa seria uma característica que acompanharia o povo de Deus até o final. Mas se existe o dom de profecia, e eu posso saber que um profeta fala em nome do Senhor, quais são as características que ele deveria demonstrar? Se existe o verdadeiro profeta, é porque também existe um falso profeta. Há hoje algum profeta entre nós que precisamos escutar a sua voz? Para saber tudo isso, fica comigo, porque o Arena do Futuro começa agora. A Arena do Futuro já está de volta e eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança, Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista aqui é uma preciosidade. Você que ama a palavra de Deus, você que quer entender e compreender as grandes verdades que o Senhor deixou, especialmente para os momentos finais da história, você precisa ter essa revista. Não é nem assim, você pode ter, não, você precisa ter, porque essa revista aqui vai te ajudar demais a entender especialmente o tema que eu vou apresentar hoje. Olha só, eu estou aqui na página 55 dessa revista e aqui está o tema 14, que fala assim, olha, um profeta entre nós. Esse estudo aqui, ele vai tratar exatamente sobre aquilo que eu vou lhe apresentar. Olha só, para cada época de crise no passado, Deus enviou um profeta. É isso que está dizendo aqui a revista. Então, Deus sempre cuidou dos seres humanos, esteve preocupado comigo e com você, para que a gente saiba exatamente tudo aquilo que vai acontecer. E esse material aqui, além de ser tão bonito, ele também é gratuito. Olha que legal, porque nós temos aqui na Novo Tempo a maior e melhor escola bíblica do mundo. E se você ainda não se matriculou nessa escola bíblica, eu quero te convidar a fazer parte, porque você vai receber uma bênção muito especial. E essa bênção não é apenas para você, mas é também para toda a sua família. Então, dê um passo de fé para que as transformações comecem a acontecer na sua história. E entrar para a escola bíblica é demonstrar interesse em compreender e entender ainda mais sobre a palavra do Senhor. E esse material, como eu já disse para você, é gratuito. Vai chegar aí na sua casa sem você pagar, porque aqui na Novo Tempo nós temos o apoio, o suporte dos anjos da esperança, que acreditam no Novo Tempo, que acompanham a Novo Tempo e que são testemunhas das vidas transformadas e que, por isso, nos dão condições de ficarmos 24 horas no ar, 7 dias por semana, oferecendo tantos conteúdos da palavra do Senhor. E se você quer entrar na nossa escola bíblica, você pode ligar para nós. O número é 12 21 27 31 21. Vou repetir, 12 21 27 31 21. Não demora, tá? Pode ligar para nós agora, porque nós estamos aqui desejosos para lhe atender, lhe conhecer e lhe mandar esses materiais. Você pode também entrar no nosso site. O site é o seguinte, novotempo.com/escola bíblica. Ao digitar esse endereço, você vai chegar nessa página aqui, ó. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Nesta página, você vai encontrar diversos estudos bíblicos.
todos os materiais que temos disponíveis na Escola Bíblica. Você escolhe o seu material, você clica aqui no escolher, você decide se quer baixar em PDF ou receber pelo correio, faz o seu cadastro e esse material então vai chegar para você. Pastor, eu já sou aluno da Escola Bíblica, já recebi um material, posso receber outro? Claro que pode, é só entrar no site ou ligar para nós que vamos lhe mandar. Talvez você não tenha a revista Verdades para o Tempo do Fim, então você pode ligar no 21 27 31 21, o número 12 no começo, você liga para nós e então enviaremos esse material e você vai ter tudo à sua mão. Olha que beleza, hein? É um presente especial da Novo Tempo para a sua vida, para lhe abençoar, para abençoar os seus amigos, para mudar a sua história. Eu quero também te convidar para se inscrever em nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito lá, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, porque nós estamos postando todos os programas da Arena do Futuro lá, e aí você pode ter acesso aos programas novos, aos programas antigos, todos eles estarão aí para você ter esse conteúdo abençoado em sua vida, tá bom? Então tá aí o nosso canal do YouTube e vamos agora continuar o tema da semana passada. Se você não assistiu o programa da semana passada, você pode depois ir lá no YouTube e assistir o programa anterior, que é o tema 22, parte 1. Hoje nós vamos para o tema 22, parte número 2. Uma pergunta para você. Quando falamos sobre profeta verdadeiro, isso implica que existe também um profeta falso. E alguém pode se apresentar como um profeta e não ser um profeta. E aí ficaríamos completamente no escuro, sem saber para onde ir, tateando para tentar encontrar um caminho ou uma solução para identificar se esse profeta é verdadeiro ou é um falso profeta. Lembre-se que em toda a história bíblica, na luta entre o bem e o mal, o diabo sempre coloca o seu dedo para desvirtuar aquilo que Deus é ou aquilo que Deus faz. Então, quando Deus apresenta um cordeiro, o diabo vai lá e cria uma besta, que tem as características muito parecidas com a do cordeiro, mas que no final leva para a destruição. Quando Deus levanta um profeta, o diabo vai lá também e levanta um falso profeta, para enganar as pessoas e levá-las para o caminho da perdição, ainda que elas achem que estão seguindo a voz de um profeta. Mas graças a Deus nós temos a Bíblia e nela vamos entender quais são as características de um profeta verdadeiro. É ela que tem que falar, porque aqui no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. E é na palavra que eu e você precisamos buscar a compreensão e o entendimento correto, para que assim estejamos seguros na vontade do Senhor. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês começa a dar algumas pistas ou indícios de um profeta verdadeiro. Venha comigo a Deuteronômio 18, versos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. O que a Bíblia está dizendo é que um profeta não se engana naquilo que fala. O profeta, ele afirma claramente aquilo que vai acontecer. Existe na Bíblia a profecia chamada de condicional. E essa profecia, ela é um pouco diferente. E o que é a profecia condicional? É quando o profeta diz assim, olha, se isso não acontecer, Deus então vai intervir desta maneira. Um caso clássico que nós conhecemos é a história do profeta Jonas. Ele foi chamado para pregar a destruição em Nínive. Mas se o povo se convertesse, Deus não destruiria. E a história bíblica nos diz que Jonas foi lá, pregou, o povo se arrependeu, mudou os seus caminhos, e então Deus não destruiu a cidade de Nínive. Foi uma profecia condicional. Havia uma circunstância, uma razão, e que não se cumpriu. Quando eu trato aqui, neste caso, eu não estou falando de uma profecia condicional. Eu estou falando de um profeta que afirma categoricamente que algo vai acontecer. Ele diz exatamente o que ele
gostaria que acontecesse ou como Deus deveria agir. E no final, quando aquilo não acontece, fica claro e evidente que esse não era um profeta de Deus. Porque o profeta, ele não tem equívoco. Ele não fala, eu acho que não, ele não acha nada. Vai ser, porque ele fala em nome do Senhor. E o Senhor que conhece o passado, o presente, o futuro, que sabe todas as coisas, ele não joga com conjecturas, mas Deus trabalha sempre com claras afirmações. Uma outra característica do profeta verdadeiro está em Deuteronômio capítulo 13, versos 1 a 3. Diz assim a Bíblia: se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que você não conheceram, olha o que a Bíblia diz, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. A Bíblia está dizendo assim, olha, ele falou que ia acontecer alguma coisa, ele predisse um sinal, e esse sinal aconteceu. Bom, passou no primeiro teste. A primeira prova, ele foi aprovado. Mas depois que ele falou, e aquilo que ele disse aconteceu, ele levantar-se e falar assim, vamos adorar outros deuses, aí ele não passa na segunda prova, no segundo teste. Que significa que um profeta, ele não pode falar contra aquilo que já foi revelado anteriormente. O profeta que surge depois, ele tem que estar de acordo com o profeta que apareceu antes. Entendeu isso? Qualquer profeta que diga assim, eu tenho uma nova luz, ele não é um profeta de Deus. Olha, eu estou dizendo para vocês algo diferente do que Moisés falou. Moisés disse que era assim, mas agora Moisés estava errado, Moisés estava equivocado. Eu digo para vocês que é dessa maneira. Esse profeta, ele não pode contradizer um profeta anterior. Ele não pode levantar-se contra o profeta anterior. Eles têm que se somar. Então, se eu venho aqui e falo assim, Jesus disse que era assim, mas eu estou dizendo que é assado. Esse não é um profeta verdadeiro. Porque os profetas, eles estão sempre em acordo. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Se algum profeta se levanta apresentando um evangelho diferente desse evangelho, ele não é profeta de Deus. Ele fala de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade, e nós não devemos dar ouvidos a esse profeta. Continuando, mais um texto. Isaías capítulo 8, verso 20 diz assim, a lei e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Qual é a revelação de Deus? Qual é o testemunho do Senhor? O que é que ele já nos ensinou? É assim que um profeta tem que falar. Tem que estar de acordo com o testemunho, tem que estar de acordo com os mandamentos, os 10 mandamentos. Se um profeta se levanta falando assim, Deus me revelou que não tem que guardar mais os mandamentos que foram estabelecidos por Moisés, dados por Deus, escrito pela própria mão do Senhor. Esse profeta não fala em nome de Deus. Diz também a Bíblia, em 1 João 4, 1 a 3, uma outra característica. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Qualquer profeta que nega Jesus, sua vida, seu ministério e sua missão é um profeta falso. É a mesma ideia. Não há contradição entre os profetas. A luz, ela pode ir aumentando, é verdade. Então, em um determinado momento, a luz era um pouco menor e com o passar do tempo, a luz vai se tornando maior. E é isso que nós cremos, por exemplo, na compreensão do Apocalipse. Na medida que a história vai acontecendo, nós vamos entendendo as profecias, porque elas vão se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, a luz vai aumentando, mas não é uma nova luz, é a mesma luz. Então, um espírito que se levanta para falar em nome do Senhor, ele precisa estar condizente com aquele que se levantou anteriormente, porque o Espírito Santo, ele sempre fala a mesma coisa. Há um outro texto mais, que apresenta mais uma característica de um profeta verdadeiro.
1 João 4, 1 a 3 diz assim: e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Olha, essa palavra aparece aqui para nós. Anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então, se fala algo diferente daquilo que Jesus ensinou ou daquilo que Jesus colocou como verdade, é o espírito do anticristo. E tem mais. Mateus 7, 15 a 17 diz assim, olha, cuidado com os falsos profetas. Se tem verdadeiro, tem falso. Que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Aí Jesus pergunta, por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A vida do profeta tem que ser condizente com aquilo que ele ensina. O profeta não pode estar completamente desconectado das suas palavras na sua vida prática. Eu quero dizer para você é que a vida desse profeta tem que ser também um exemplo. As pessoas têm que olhar para esse profeta e ver que este profeta é do Senhor. Pela vida que vive, por aquilo que fala, como trata os outros. Essa é uma demonstração dos frutos do Espírito que vão ecoar e vão somar a força das palavras desse profeta. Essas características, elas ficam claras e evidentes. A essas características, nós podemos atribuir a ideia do verdadeiro profeta. Venha comigo aqui para a tela e eu vou te mostrar 4 pontos que nós acabamos de ver sobre o verdadeiro profeta. A previsão dele se cumpriu? Ele falou que ia acontecer e aconteceu? Segundo, os seus ensinos estão de acordo com a Bíblia? Tem alguma contradição da Bíblia? Se tem, rejeita. Suas mensagens ou a sua mensagem honra a Cristo? Reforça o papel de Jesus? Ele busca demonstrar mais os frutos do Espírito do que os dons do Espírito? A vida dele é uma vida que serve como uma pregação? Ele inspira pela vida que tem? Diante dessas características, nós entendemos e conhecemos um verdadeiro profeta. Agora eu te pergunto, existe alguém nos nossos dias cuja vida e ministério possam se enquadrar nesses 4 testes de um profeta verdadeiro? Há alguém que poderia receber a atribuição de viver o dom de profecia nos nossos dias? Como eu já lhe disse, o dom de profecia não terminou com a Bíblia. O dom de profecia é um dom que está listado na Bíblia quando se apresentam esses dons que acompanhariam a igreja. Lá em Joel, no capítulo 2, versos 28 e 29, fica claro que no momento final da história, o dom profético se manifestaria uma vez mais. Então, os dons não cessaram quando a Bíblia terminou de ser escrita. E eu preciso lhe dizer que existe alguém que se encaixa nessas 4 características. Eu estou falando de uma mulher chamada Ellen White. Ela recebeu 2.000 visões e sonhos. Ela escreveu 5.000 artigos e 26 livros. Ela é a escritora americana mais traduzida da história. Ela ajudou a levantar um movimento cristão que hoje oferece o maior sistema educacional e o mais extenso sistema de saúde protestante do mundo. E pasme o senhor ou a senhora, ela estudou muito pouco. Por causa de um acidente, ela não continuou na escola. Os seus conhecimentos eram muito básicos quando pensamos no acadêmico, mas usada por Deus, ela conseguiu produzir algo que impressiona e toca muitos corações. Falando sobre Ellen White, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela ajudou a fundar, está presente em mais países no mundo do que qualquer outra igreja protestante. Ela falou sobre educação, saúde, profecia, nutrição, questões culturais, etnolinguísticas, criacionismo e falou também sobre a origem da vida. Algo impressionante e impossível para alguém que teve o pouco estudo que ela teve. Esta é uma prova e uma demonstração que ela foi usada por Deus para produzir o que ela produziu,
para escrever o que ela escreveu. Se você nunca leu, eu te convido a deixar de lado o seu preconceito. Procure um dos seus livros. Leia antes de emitir um juízo ou de dizer por aí o que é que você pensa ou o que você acha. Há muitas pessoas opinando sobre os textos de Ellen White sem nunca ter lido um parágrafo sequer. Então, antes de opinar, leia. Eu estou te garantindo que você vai mudar completamente a sua compreensão. Ellen White, ela escreveu, e tudo o que ela escreveu não serve como substituto da Bíblia. Eu vou repetir. Os textos de Ellen White não substituem a Bíblia. Pelo fato de termos consideração pelos escritos que ela produziu, eu não estou dizendo que ela está no lugar da Bíblia. Esta é a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem gente por aí atribuindo uma posição oficial da igreja que a igreja nunca se pronunciou. Tem gente dizendo por aí que a igreja ensina algo que ela nunca ensinou. Eu estou falando para você agora, aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, que os textos de Ellen White não substituem a Bíblia. E como é que eu posso afirmar isso com tanta certeza? Porque ela mesma escreveu que os textos dela, os livros dela, são uma luz menor que brilham em direção a uma luz maior. O que Ellen White está dizendo é que os textos dela, eles servem para levar as pessoas para a luz maior, para a Bíblia Sagrada. O objetivo de tudo que ela escreveu é que você, ao ler os textos dela, seja levado para a Bíblia. Que ao encontrar-se com os livros, que ela fala dos mais diferentes temas, você se sinta inspirado, motivado a ler a Bíblia. Então, ela é uma luz menor, uma lanterna, que está jogando luz na luz maior, que é a Bíblia Sagrada. Então, o que ela está chamando a minha atenção e a sua é para a Bíblia Sagrada. Por isso que eu digo que ela não se enquadra no quadro ou na característica de um profeta falso, porque o profeta falso diz assim, não, Bíblia não, esqueça a Bíblia, fica comigo. Ela não diz isso. Ela diz assim, olha, o que eu estou escrevendo aqui é para você ler a Bíblia. O que eu estou falando aqui é para você estudar essa palavra. Um dos últimos sermões de Ellen White, ela levantou a Bíblia, apontou para ela e falou assim, recomendo-vos este livro. Recomendo-vos este livro. Em outras palavras, leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Por isso ela não substitui, ela é uma luz menor que joga para a luz maior. Tendo isso claro, os escritos dela sempre apontam o leitor de volta para Jesus e para a sua palavra eterna. Esse é o seu objetivo. Não é competir com a Bíblia. Não é estar no lugar da Bíblia. Mas é levar as pessoas a ler a Bíblia. Alguns dos seus livros são livros impressionantes. E você pode achar na internet gratuitamente. Um deles chama-se Caminho a Cristo. Impressionante. Outro se chama O Desejado de Todas as Nações. Outro se chama Parábolas de Jesus. Outro se chama O Maior Discurso de Cristo. Livro após livro, o foco apaixonado está em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Se você quer conhecer esses livros e comprar um desses livros, eu te recomendo ir no site da Casa Publicadora Brasileira. E você vai ver que existem livros ali de Ellen White que vão inspirar a sua vida e que vão lhe ajudar a ir para a luz maior, a Bíblia Sagrada. Porque esse é o plano, esse é o objetivo. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os 66 livros. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem nenhum livro a mais além dos 66, porque a palavra de Deus, a revelação do Senhor é suficiente para a minha salvação e para a sua salvação. Milhões de pessoas em todo o mundo têm sido impactadas pelas mensagens que ela escreveu. E não é a mensagem pela mensagem, mas é a mensagem que leva para a palavra. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou alguns dados muito interessantes. Separou os leitores de Ellen White daqueles que nunca leram Ellen White, que não leem Ellen White. Olha que dados interessantes. Relacionamento íntimo com Jesus. Os que leem Ellen White, 82%.
dizem que têm relacionamento íntimo com Jesus. Dos que não leem, 56 falam assim, eu tenho um relacionamento íntimo com Jesus. Daqueles que leem Ellen White, 24% deles dizem que têm um maior envolvimento com a missão, a mais do que aqueles que não dizem, ou que não leem Ellen White, que não conseguem dizer que têm maior envolvimento com a missão porque não leem. Então veja, a leitura de Ellen White desenvolveu um relacionamento mais íntimo com Jesus, colocou mais envolvido na missão, e agora, estudo diário da Bíblia. Aqueles que leem Ellen White, 82% diz, eu leio a Bíblia todos os dias, porque é a luz menor que leva para a luz maior. Lembra disso? E 47% dos não leitores dizem que estudam a Bíblia todos os dias. Só isso vai dando algumas evidências para você da luz menor que leva para a luz maior. Lembre-se que o Apocalipse descreveu que o espírito de profecia iria operar no fim dos tempos. E eu creio, à luz da palavra de Deus, que nós estamos no fim do tempo do fim. Estamos nos momentos finais da história e o espírito da profecia vai operar, está operando e vai nos ajudar a enfrentar tudo aquilo que ainda teremos que enfrentar. O ministério de Ellen White cumpre convincentemente essa descrição apocalíptica. Exatamente aquilo que a Bíblia diz para o tempo final, eu vejo cumprido na vida dessa mulher. A palavra escrita e a palavra encarnada são a luz gloriosa que brilha em nosso caminho. Para que você saiba exatamente onde colocar o seu pé. Que passo você precisa dar. Que caminho você deve seguir. Deus não nos deixaria nesse mundo sem nos esclarecer exatamente tudo aquilo que precisamos para que consigamos chegar são e salvos no momento da volta de Cristo Jesus. Há um texto na Bíblia muito importante, onde existe um conselho para todas as pessoas. Diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 20:20. Diz assim, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Você quer segurança nesse mundo? Ouça a voz dos profetas. Você quer prosperar, e a prosperidade aqui é a prosperidade espiritual? Ouça a voz dos profetas. Não rejeite. Não tenha preconceito. Deixa esses prejuízos aí que você talvez tenha alimentado no seu coração, ou essa visão negativa, porque você talvez tenha ouvido algo diferente daquilo que eu te contei aqui nesse programa, sobre o papel do profeta. Eu estou lhe falando exatamente aquilo que a Bíblia nos apresenta. O dom de profecia guiará o povo de Deus nos momentos finais. Leia, estude, aprenda, e Deus vai fazer uma verdadeira transformação na sua vida. Se você quer saber mais, lembra de ligar para nós, para a Escola Bíblica, 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Entre na nossa Escola Bíblica para tirar todas as suas dúvidas e compreender mais sobre esse tema. Por isso eu quero orar por você nesse momento e colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Pai, nesse momento nós nos achegamos ao Senhor com a certeza de que nesse mundo nós não estamos sozinhos e sabemos exatamente por onde devemos caminhar. Faça com que essa luz brilhe diante dos nossos pés, proteja-nos e ajuda-nos a ouvir a Tua voz. É o que eu lhe peço nesse momento, no nome de Jesus. Amém.